Nos anos 70, até mesmo a metade dos anos 80, os que andavam ali pelo centro da cidade viam diariamente um homem sentado numa pequena escada da Casa Barbieri, hoje Caixa Econômica Federal. Eu conheci aquele camarada pelo apelido de Grão, isso mesmo, Grão. Também nunca tive a curiosidade de perguntar a razão do apelido. Mas um sujeito bom, divertido, torcedor do Estrela, amigo do saudoso Cacaio, que foi do Benfica, do Estrela e de tantos outros times desde que alguém comprasse seus números de rifa, loteria. O Grão chegava logo cedo ao lugar, a escada da Casa Barbieri, que tornou-se propriedade sua, quer dizer, a escada. Para isso ele tinha autorização do seu Rafael Barbieri, depois do Vilmo, do Valdo, de todos que ali conviviam ou trabalhavam numa das mais belas lojas do interior. Ali o Grão montava o seu circo, carnês do baú da felicidade espalhados em um dos degraus. De preferência, os carnês ficavam à sua esquerda, porque na direita ele se ajeitava, e o Grão não era magro não, uns 110 quilos. Aquele pedaço da Duque de Caxias com a 9 de Julho, para mim também era o caminho da roça. E a figura dele tornou-se uma característica. Parecia até que a esquina da Casa Barbieri sem o Grão e os carnês do baú da felicidade durante a semana não era a mesma. E assim a cidade foi se acostumando com aquilo. Um dia, sei lá se no final dos anos 70, parei ali e fiquei a olhar o movimento de mais um mês de dezembro. O Roberto Barbieri já tinha descido para a redação do diário, o Max, motorista do Roberto e do jornal, também. O Grão e eu ficamos a conversar e a observar o movimento da Rua 2. Falávamos então de futebol, das lindas vendedoras da loja do Jamil, do Fiore que cuidava da ótica. Os assuntos iam pipocando de lá e de cá. Mas de repente, num fusquinha branco, pela 9 de Julho passou o padre Armando, que cuidava da igreja de São Geraldo. E sei lá por que veio à mente uma pergunta ao Grão. Você tem fé? Foi uma coisa assim tão espontânea que até o Grão percebeu que eu fizera a pergunta depois de ter visto o padre Armando passar por ali. Olha, Ivan, respondeu ele, se eu não tivesse fé, eu não vendia baú da felicidade. Sinceramente, eu não entendi a resposta. Eu só queria saber do Grão o que ele entendia sobre a fé. Ele foi curto e grosso. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, permite que a paciência saiba esperar. A fé do jeito que estou falando, continuou o vendedor do baú da felicidade. A fé do jeito que estou falando tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. E sendo assim, esse tipo de fé sempre nos conduz ao objetivo desejado. Eu que nunca tivera uma conversa assim com o Grão, juro, fiquei impressionado. As palavras parece que ele tirara naquele momento de algum lugar. Mas também não foi só. O vendedor quisera me alertar que existia um outro tipo de fé. A fé em que as pessoas vacilam, que as pessoas não acreditam. Então, disse ele, esse tipo de fé, a fé vacilante, sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se ruim e parece preencher com a violência a força que a ela falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, demonstra fraqueza e dúvida de si mesmo. Saí algum tempo depois e fiquei a comentar com o Max, motorista do jornal, que o Grão devia estar louco. Alguns dias depois é que o Max explicou que o Grão, para vender os carnês do baú e ter um poder de convencimento sobre as pessoas, ele decorara um texto do Evangelho, capítulo 19, onde fala-se muito da fé das pessoas. E foi assim, com fé, que aquele vendedor fez sua vida. Estudou os filhos e tornou-se por muitos anos um símbolo de bondade. E se ele escapou várias vezes da morte, foi por causa da sua fé. Até amanhã.